nosso convidado aí para a história da tatuagem no Brasil é o meu querido amigo e mestre André Meyer, ou acho que um dos pioneiros, se não o primeiro body piercing assim, do Brasil. Não é isso, André? Então, acho que profissionalmente sim, né? A prática do piercing já acontecia há bastante tempo aí nas Américas, né? Mas profissionalmente eu acho que eu fui o primeiro a trazer os instrumentos e montar a primeira loja, a primeira clínica especializada em body piercing. Isso foi em 96, né? Na Rua Augusta, não foi a primeira loja? Foi na Galeria Ouro Fino, Isso que eu ia falar, Galeria. Foi uma série de fatores que ajudaram a fazer esse sonho uma realidade. Primeiro tempo, né? O começo da globalização, onde todo mundo estava carente de novas experiências e tinha muita incerteza com o final do milênio, da década, né? E do milênio, passando por uma transformação geral, né? Cultural. E aí o piercing chegou nesse momento. Chegou no momento da música eletrônica, né? Das viagens, dos festivais eletrônicos. E aí, vamos lá. 95 a gente recebe a primeira revista focada direcionalmente na tatuagem, que foi a Metalhead Tattoo. Sim. Nossa primeira edição foi em 95. E eu lembro que logo na sequência, praticamente colado com isso, de repente tem um cara lá pendurado fazendo um Superman. A suspensão veio um pouco mais tarde, em 98. O primeiro contato que eu tive com a suspensão assim, foi quando eu morava na Inglaterra, onde eu aprendi a fazer piercing. Então eu participei de algumas festas malucas lá do Torture Garden e também comprava joias de uma empresa chamada Wildcat Collection, em Brighton. E foi lá que eu vi a primeira experiência assim, de um freak show. Aliás, chamava freak show. E aí foi incrível ver isso pessoalmente, assim, de arrepiar, né? Literalmente. E foi a partir daí que eu falei, nossa, isso daí... Nossa, como é que pode fazer um negócio desse? Depois, com o tempo, eu fui me acostumando com a ideia, até acabei fazendo, né? Mas isso foi bem mais tarde, foi tipo 98, né? Foi uma experiência legal. Você foi um cara que não era só um simples body piercing. Eu gosto de ressaltar porque você é um cara que foi em busca da história do piercing. Você foi um cara que foi antropologicamente em busca dos elementos do piercing. E da onde que você buscou essas referências, assim? O porquê de buscar essas referências? Eu acho que foi a curiosidade, né? Querer aprender mais e me consagrar como um profissional respeitado, porque até então ninguém acreditava nisso, né? A família tirava sarro, os amigos tiravam sarro, falavam, não dá pra você viver disso, você é louco, isso aí não funciona. Ninguém acreditava nessa história. Eu tive que ir para a parte mais, né? Tive que mostrar que existia uma história, né? E eu continuo estudando isso. Hoje em dia, atualmente, eu faço parte da Associação de Piercers Profissionais aqui da Austrália e eu sou responsável pela história. Então, eu continuo estudando sobre antropologia, sobre comportamento humano. Excelente. E aí, muito satisfeito também de poder fazer isso num país tão longe, tão distante e poder compartilhar esse conhecimento, né? É muito legal. É incrível. Você chegou aqui no Brasil a encontrar uma barreira pelos tatuadores em si? Porque eu lembro aqui em Brasília, o primeiro body piercing daqui de Brasília foi o Hover, que era um alemão. E isso eu estou falando de 95, 96, por aí. E logo em seguida teve a falecida Berila Body Piercing. A Berila. A Berila, eu dei aula para ela. Foi né, uma história... ela aprendeu comigo algumas coisas, passou um tempo lá na loja. E o primeiro caso aí em Brasília foi o Havel, na verdade. Havel. O Havel, ele é dinamarquês. Ele também se aposentou esse ano com os freak shows. E ele foi o cara que levou o primeiro ritual moderno no Brasil. Acho que foi, tipo, logo que eu cheguei da Inglaterra, ele já subiu aí na esplanada, né?
e fez uma performance com ball dancing. Ele espetou várias bolas e ganchos no corpo dele, saiu dando pirueta, aí no Planalto. Aí foi uma coisa tipo chocante, né? Na época, muito legal. E o Rafa é um grande amigo. Ele continua fazendo continuou fazendo freak show por muito tempo, mas esse ano ele deu uma descansada. Ele fez uma retrospectiva da vida e tipo se aposentou nesse campo de freak shows. Ele vai criar outras formas de isso que eu ia perguntar. Não há possibilidade da gente se aposentar profissionalmente. Não tem condições. Hoje pode falar, desculpa. Não, é verdade, isso daí tem tudo a ver, porque eu tô tentando me aposentar do piercing já faz algumas décadas, mas eu não consigo. Eu sempre... Como você vê hoje isso? Então, eu tava super... Depois que eu lancei o livro Lindo de Doer, em 2011, eu falei, chega dessa história aí, eu vou fazer outras coisas, eu vou fazer só vou praticar yoga e surfar, fazer retiro, e eventualmente dar uns workshops, fazer workshops de piercing. Aí eu fiz isso aí, fiquei um tempo fazendo isso, mas as pessoas não me deixam quieto. E aí eu sempre vem alguns convites. Olha eu te perturbando. Então, aí vem sempre um convite para fazer alguma coisa, aí eu topo, porque eu acho legal também, entendeu? Isso que me trouxe para a Austrália. Eu fui convidado para vir para trabalhar por um mês, e eu acabei aqui há 5 anos, e cada vez mais profundo, e ajudando a comunidade de piercers aqui, né? Enfim, e de joias, né? Eu também voltei a fazer joias depois da pandemia, então eu estou me dedicando bastante a criar não só joias para body piercing, mas adornamentos e talismãs, como eu digo, né? Levar um pouco da minha experiência com os lugares que eu vivi, as inspirações que eu tenho e passar isso para outras pessoas. E está sendo legal, porque acabou que eu estou mandando peças para o mundo inteiro, né? Então, amigos do mundo inteiro pedem alguma peça, encomenda, e eu tenho o maior prazer em fazer e mandar para essas pessoas, né? Está sendo muito legal essa experiência. E você entrou realmente no piercing por quê? Porque as pessoas agora olham, eu te falando, não é sobre a história da tatuagem no Brasil e de repente você tá com body piercing. Então eu preciso fazer uma conexão para que as pessoas entendam o que é o body piercing no mercado, no mundo da tatuagem. Sim. Acho que a dor no corporal caminha junto, né? Não tem muita distinção entre uma coisa e a outra, porque o processo de marcar o corpo é muito parecido, né? O processo é, né, ritualístico, digamos assim, né? É como para marcar uma fase da vida, enfim, esses são os princípios. E a tatuagem é feita com agulha e tinta, e o piercing é feito com agulha e joias e adornamentos. O que me trouxe para esse mundo foi a minha convivência com a tatuagem desde muito jovem, eu acredito, né? Acho que nos anos 70, assim, os primeiros contatos que eu tive com tatuagem, com alguém tatuado, foram, sabe, pessoas vizinhos, tipo surfistas que moravam aos redores, ou um filho de uma amiga da minha mãe, morava na Europa, ele voltou com uma tatuagem enorme, eu achei, uau, eu era uma criança, e ele já andava de motocicleta, enfim, ele era a maior inspiração, assim, né? Enfim, e nos anos 80 isso daí começou a se consolidar com o movimento punk, e quando começou a aparecer alguns estúdios de tatu em São Paulo, né? A qual eu estava sempre frequentando, saía do colégio e ia direto para José Maria Lisboa, no estúdio do Sérgio Sonsen, falecido Sérgio Sonsen, que era da Tattoo Time, foi o cara que fez as minhas primeiras tatuagens de máquina, né? Então eu sempre gostei do cheiro do estúdio de tatuagem, né? Aquele cheiro de asepsia com tinta, né? Aquela atmosfera dos desenhos, enfim. E isso me levou a fazer minha primeira tatuagem própria, né? Eu fiz com agulha em nanquim, eu mesmo me tatuei como Polk. E eu fiz algumas nos amigos também, né? Galera do colégio. Então, acho que antes de fazer piercing, acho que eu fui lá para o caminho da tatu. Mas, e aí eu sempre achei interessante, legal, essa questão dos adornos.
E o piercing acho que faz muito parte, porque quem abriu as portas da minha profissão aí no Brasil foram os tatuadores, né? Principalmente o Marco Leone, né, do Tattoo You, o Led. Perfeito. São pessoas que abriram os estúdios para eu poder trabalhar com eles. E foi daí que fortaleceu o meu trabalho e aí eu tive a oportunidade de montar meu próprio negócio. Mas foi a porta de entrada, sem dúvida. A tatuagem ainda faz muito parte da minha vida, porque eu continuo colecionando histórias, né? E estilos diferentes e tatuadores que eu admiro e converso pelo mundo. E eu, né, trabalho nesse ambiente, então eu acho muito legal. Inclusive eu tive o estúdio de tatu também, né? Pela paixão pela tatuagem. Lá na Galeria Eurofino eu montei o 13 Tattoo. O 13 Tattoo. O 13 Tattoo, que foi muito legal. Foi um conceito bem diferente também para a época, porque a gente não era só uma questão de tatuagem em si, mas tinha todo o merchandising, né? A gente distribui as roupas do Sailor Jerry, né? Do Tattooed Kingpin, do Lucky 13, e várias empresas que começaram a comercializar o estilo de tatuagem na roupa ou nos acessórios, né? E aí eu também criei alguns acessórios, roupas com a marca 13 Tattoo, e foi muito legal, assim, foi bem aceito, né? Fazia as convenções de tatuagem pelo Brasil com o meu stand, e não só as joias, mas foi uma coisa bem legal de ter as roupas de tatuagem que antigamente a gente não via muito, né? Então foi muito criativo esses anos 90, 2000, onde, né, a tatuagem se popularizou bastante, que coisa que antes era totalmente underground, né? Era uma coisa que, nossa, não era tão comum, era bem incomum, né? Você pensa, você acredita que a tatuagem nessa época ela tinha um pouco mais de essência da tatu em busca dos adornos e com essa ligação antropológica, ou ela era mais realmente underground, ou como é que você via a tatuagem daquela época para o que a gente vive hoje? Porque a gente sempre fala, a época dos nossos pais, a minha época, não sei o que, bababá, mas eu queria entender como é que é a sua visão hoje da tatuagem e do piercing pela maturidade que você tem hoje, olhando para o passado, e pela a visão de hoje do futuro, contemporânea, assim. Acho que pela minha experiência, assim, a tatuagem era muito mais como uma forma de contestação, né? Tipo de rebeldia. Acho que é ainda nesses dias de hoje, né? Mas hoje em dia acho que é uma rebeldia mais radical, né? Porque acho que os jovens hoje vão lá e já tatuam o pescoço, já tatuam as mãos, né? Já fazem modificações bem mais sérias do que na minha geração. Eu sou careta perto dessa nova geração, né? Você é careta, André? Você não, mas a molecada é complicado. Mas eu acho, uau, como é que pode fazer uma coisa dessa? Tô ficando velhinho, né? Mas enfim, eu acho muito legal que a tatuagem traz essa coisa da rebeldia, né? Da testosterona, né? Da questão da adrenalina, né? De se diferenciar nessa fase da vida, né? Geralmente, né? A gente entra na adolescência, né? Tá ganhando mais maturidade, aí vem esses hormônios, né? Trabalhando no corpo e faz coisas que a gente desacredita, né? Né? Então a tatuagem era uma dessas coisas. Muitas pessoas naquela época, nossa, ter uma simples tatuagem era uma coisa que chocava bastante. Tatuar então, antebraço era foda, né? Tatuar o antebraço já era algo... Né? Eu tatuei meu antebraço com o Marco Leone, que eu acho que eu tinha 19 anos. Então, aí foi tipo, né? Nunca mais você vai trabalhar num ambiente... Quem vai te aceitar com isso, né? Ainda bem que eu acabei triunfando... Ainda bem que eu acabei falava isso mesmo. Mas, enfim, acho que a tatuagem ela só evoluiu, né? Ainda bem, né? A parte antropológica, ela veio quando, acho que as pesquisas do Modern Primitives, do livro, e com o Léo Zuleta, com alguns artistas que trouxeram o tribalismo moderno, né? Como o logo do Sepultura. Então, isso daí
mudou um pouco do aspecto também da tatuagem que era clássica em britânica ou americana, né? Tipo sailors, né? Ou mariners, né? Que era uma coisa meio ou para pessoas que eram do exército, ou pessoas que eram marinheiros, né? Ou cadeeiros, e começou mais a evolução do desenho da parte mais tribal. E aí as pesquisas aumentaram, principalmente com o Hanky Panky, né? Quando ele lançou um livro, o Schumacher, ele lançou um livro realmente da pesquisa das tatuagens da Polinésia, da Filipinas e de mundo afora, né? E aí esse foi mais a parte antropológica, foi uma evolução. Porque até então, eu lembro que quando eu ia nos estúdios de tatu, tanto do Marco ou quanto do Sérgio César, ou mesmo depois do LEDs, eram sempre os mesmos desenhos, né? Então era sempre um flash de desenho de dragão, caveirinha, né? Águia, não é? E aí depois de um tempo que você começou, dragões, assim, depois de um tempo você começou a ver mais desenhos tribais, né? Foi bem no início dos anos 90 mesmo. Mas antes, nos anos 80, era bem clássico, né? Você vê as revistas antigas, é muita referência japonesa também, né? Hoje eu paro para fazer uma análise. Por isso que esse projeto é interessante, né? A história da tatuagem no Brasil. Porque eu paro para ouvir a voz daqueles que viveram e que vivem a tatuagem no Brasil, né? E aí eu ouvindo você falar, narrar a sua experiência nesse mundo, assim, ainda me deixa um pouquinho de esperança, sabe? Assim, de que a essência da tatuagem não está perdida. Entende? Não sei se eu consigo transmitir o sentimento que eu tô querendo falar, assim, porque é bonito ouvir você falar desse lado de você falar assim, pô, cara, eu frequentava ali os estúdios. Eu lembro, eu fui várias vezes na sua loja lá na Galeria Ouro Fino. Pô, tive o prazer de conversar com você milhões de vezes nas convenções do LEDs, mesmo no meio daquele tumulto todo, a gente lá. E você sempre esse cara aí, ó, do jeito que você é. E eu falo, porra, cara, só tá pintando os cabelos aí de branco, mas a energia, a vibração pela história da tatu tá incrível, cara. É bonito te ouvir falar isso, cara. É legal. Obrigado. É legal o que acontece, eu acho que hoje em dia, com essa evolução, com essa popularização também, né? Você viu que os equipamentos são fantásticos, né? Toda essa questão dessa molecada que em 3, 4 anos tatua muito bem. Coisa que na época era diferente, era outro material. Era muito diferente. Era outra vida, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia tem um resgate também do folk tattoo. Então tem muita gente que, como o mercado ele se ampliou de uma forma tão grande, todos os lugares têm tatuadores de todos os estilos, então cada tatuador teve a condição de se especializar em determinado estilo, né? Isso é incrível. Coisa que antigamente o tatuador tinha que fazer para todos os gostos. Não tinha essa, eu não vou fazer porque não é meu estilo. Hoje em dia você vai num lugar e o cara fala, não vou fazer isso aqui porque não é meu estilo. Então, coisa que antigamente não existia isso, né? Então, acho que, ao mesmo tempo, tá bem sofisticado, né? A arte, né? Tá bem aprimorada, né? Esse é meu ponto e vamos de lá vista, sobre o piercing em si. Quando eu aprendi a fazer piercing, eu tô totalmente ultrapassado em técnicas. Eu já não trabalho com piercing há mais de 15 anos, assim. Mas a gente usava um determinado procedimento, usava a pinça, os fórceps, os gelcos, né, e formava. E de repente as pinças são banidas dos estúdios hoje em dia. Cada vez sempre existe uma evolução, né, também acredito, né? Você acredita que isso seja uma evolução, uma regressão sobre o procedimento? Porque eu lembro que, tipo assim, a gente não falava assim, furar direto, mas tinha um medo de não sair correto a perfuração, Eu não sou body piercing, eu fiz piercing. Então eu gosto de deixar bem claro isso para as pessoas, porque você tá falando besteira. Eu falei, não, eu estou aprendendo aqui, eu estou tirando uma dúvida agora com um cara que vive disso. Então, você acha que o que você notou no piercing hoje de alteração profissional que
aos olhos do leigo, parece uma certa regressão, assim. Eu acho que, como a tatuagem e outras formas de modificação corporal, o piercing se popularizou de uma forma que melhorou muito, né? Comparando quando começou nos anos 70, ou então na minha geração, nos anos 90. Hoje em dia, as joias são todas de titânio, com rosca interna, né? As agulhas são bem mais afiadas e a técnica, né, vai mudar de profissional para profissional, né? Mas, em geral, fazer piercings freehands ou sem os instrumentos é mais difícil. Então, para aquelas pessoas que fazem freehands, tem um toque diferente, né? Como se fosse fazer tatuagem freehand sem stencil também, entendeu? Perfeito. Então, precisa de uma certa experiência para poder chegar nesse nível, né? Eu continuo fazendo piercings dependendo da pessoa, do lugar. Eu uso um tipo de técnica para cada parte do corpo ou instrumento para determinado tipo de piercing. Mas eu acho que a evolução melhorou e você vê a qualidade das joias e a gama e modelos, e hoje em dia o que eu mais trabalho são joias mais sofisticadas, né? Sempre prezando pela qualidade, ou seja, de titânio, a STM, com rosca, né, interna e joias de ouro principalmente, né? Então esse daí é o que popularizou. Você vê hoje em dia muitas empresas de joias estão colocando na coleção joias de piercing, né? Então não era porque o mercado de joalheria estava meio defasado, não estava acompanhando o ritmo, né, da economia e da moda. Então muitas empresas decidiram criar joias de piercing para acompanhar com anéis, com colares, com brincos normais. Então isso é interessante. Aqui mesmo na Austrália eu já trabalhei com marcas de piercing que não eram marcas de piercing, mas começaram a fazer piercing porque sabia que tem um nicho, né? Então isso daí é uma coisa que todo mundo é acessível para todo mundo, né? Nós tínhamos a Wildcat, nós tínhamos a Industrial Piercing nos Estados Unidos, que era uma empresa muito forte de piercing. Existe ainda, muito forte até hoje, Industrial Strand. Yeah. E de repente a gente chega aqui e chega no mercado a China. Não só a China, outros países com fabricação de piercings assim, jogando piercing no mercado com não tanta qualidade. Foi o que me assustou naquela época, porque eu falei, cara, era como a tinta de tatuagem de alta qualidade e a tinta que estava sendo produzida no início no Brasil. Porque quando a gente comprava uma tinta de alta qualidade, em nenhum caso existia de alergia. E depois as tintas que a gente começava no Brasil começava a dar uma zica ou outra e tudo. Sim. E os piercings começaram a dar essa zica, umas certas inflamações e tudo. Aí eu fiquei, caramba, eu fiquei morrendo de medo de trabalhar com piercing. Foi uma das coisas que eu parei. Hoje, eu que estou fora do mercado do piercing, eu não vejo. Você está me falando das joalherias. Mas como é que está o mercado em relação à produção desse material? Como é que está a acessibilidade, a qualidade desse material? Porque na tatu a gente está sofrendo bastante com a invasão da China de uma certa forma, é meio duvidoso. Então, eu já estive na China por um acaso, né? Eles copiaram algumas joias que eu desenvolvi, umas joias que eu produzia e vendia para Wildcat, inclusive na Inglaterra, e vendia para Painful Pleasure e para empresas nos Estados Unidos. E os chineses me copiaram. Eu acabei indo para a China para conhecer. Eu fui para a China para saber o que estava acontecendo, como é que eles me copiaram. E eu entrei nesse mercado chinês e fui lá a fundo ver o que eles estavam fazendo. Os caras não estão para brincadeira, né? Então eles fazem bem feito. Se você pagar, eles vão fazer muito bem feito. Se você pagar menos, vão fazer mal feito. Então tem mercado para todo mundo. E eles são bem agressivos, né? Tipo, eles querem fazer negócio. Então, hoje em dia você vê parte do material, quase tudo, as catheters, né, que vocês usam, né, cartridge, é tudo chinês, né? Então, as máquinas também, então eles fazem para todos os gostos. Existe essa questão, né, da coisa manual, você vê mas a nova geração não usa. A nova geração não usa mais tanto stencil, eles usam tipo iPad,
né? E já passa direto para a impressora, que a impressora normalmente já é chinesa, né? E aí já faz o stencil, e do stencil já vai para o corpo, e do corpo já usa a máquina, que é sem cabo, né? Que carrega, né, wireless, sem cabo, enfim, é tecnologia. Agulhas super bem feitas, super finas, né? E tem esse novo forma de tatuar hoje em dia, que é super fine line ou single line, né? Então, é uma sofisticação incrível de acordo com o material que foi desenvolvido. Então, eu acho que não tá, acho que faz parte da evolução, né? É lógico que é difícil competir com eles, mas a vida é assim, né? Antigamente você tinha que competir com a Inglaterra, né? Quando ela dominava o mundo, depois os americanos, depois os japoneses, aí agora chegou a vez deles, né? Eu quero saber quando é que eu vou competir com os brazucas. Em qualidade de desenho, técnica e desenho, os brasileiros, sem dúvida, são os melhores do mundo. Porque como tem tatuador no Brasil que exporta para o mundo, todo mundo quer... Você vê tatuador trabalhando no mundo inteiro. Sim, isso é incrível, porque por que isso acontece? Porque a tatuagem se popularizou de uma forma no Brasil que conseguiu evoluir, né, tremendamente. É uma evolução enorme, né? A questão artística, né, dos desenhos, das técnicas. Eu sei porque, pô, quando eu vou para o Brasil para fazer convenção tipo Tattoo Week, eu nunca vi quantidade de stands e quantidade de pessoas e nível de trabalho como tem lá no Brasil, como tem aí no Brasil, né? Você não vê isso por fora, aqui, desse tamanho, né? Acho que o Brasil é um exportador de artista para o mundo inteiro, é incrível. Nós temos... tem eventos grandes aí, como agora acabou, né? O Mick Vialetto finalizou o Tattoo London lá. London Tattoo Convention acabou. Nós temos a própria convenção do Marco, que é em Bolonha. Sim, sim. E o do Tintin, na França, que eu acho que hoje eram as três maiores convenções. Exato. Que acontece aí na Europa. Aí não, né? Na Europa. Exato. E aqui no Brasil, Tatuí, que realmente hoje é a maior convenção, se não for a maior convenção mundial. Quantidade de artistas, de stands, e tamanho, e número de pessoas que frequentam, né? É impressivo. É incrível, né? Mas eu sinto falta, por exemplo, de body piercing, de body modification, de eventos relacionados ainda existe a body art. Esse mercado, mas ele é mais distinto, separado, né? Acho que hoje em dia é mais separado uma coisa da outra, né? Porque as convenções de piercing... Aí né? Que eu ia perguntar para você. Chegou, o body piercing cresceu de uma forma tão grande que hoje ele tem eventos independentes. À parte, independentes, né? Exato. Isso acontece já desde 97, quando eu fui para Las Vegas da primeira vez. Já existia a associação de piercers em Las Vegas e a gente já fazia essas convenções, só que está cada vez maior também. Então isso mudou, que antes era só em Las Vegas, hoje em dia você tem em Barcelona, você tem em Londres, você tem em Paris, né? E você tem pelo mundo afora, né? Não é só mais uma convenção e fora isso, não só do piercing, mas tipo convenção para suspensão também é uma coisa que acontece, SUSCON, né? Que é onde as pessoas vão se encontrar só para fazer as suspensões e tal. Só para fazer suspensão? Então é uma troca de informação enorme, as pessoas, né, interagem e fazem projetos incríveis, como móveis, enfim. É incrível. Então a comunicação está aí, né? Isso que também ajudou bastante. Ajudou bastante porque antes era uma coisa mais limitada, porque não tinha muita acessibilidade. Hoje em dia você entra no Google, você digita o que você quiser e vai aparecer lá, né? A parte do Covid hoje em dia, né? A gente está meio numa época que a gente está para refletir o que está acontecendo no mundo e dar um stop, né? Porque estava muito acelerado. Então acho que mas acho que assim que isso passar, essa fase, né, que o mundo está vivendo, acho que vai voltar com muita novidade, com muita coisa legal.
Você muitas acha experiências. você acha que vai chegar na técnica de piercing algo que vai resgatar, por exemplo, o piercing? Porque aqui, por exemplo, em Brasília, nós temos hoje o Ater Body Piercing, que também te conhece, o Ater, que é um cara nota 1000. O Bess, né? O Edu Bess, que o Edu, tá aí há muito tempo, Edu sempre trabalhou bastante com as convenções. A última vez que eu estive em Brasília foi para fazer parte de uma mesa de uma conferência que a gente organizava aí. Então, a informação e a união das pessoas é muito importante para desenvolver né, a técnica, a qualidade artística e o respeito, principalmente, né? Então, acho que é importante essas reuniões, né? Então, resgatar, eu não sei se resgatar. Acho que a gente tem que pensar mais no presente e projetar um pouco do futuro, né? E o futuro, acho que é isso. Acho que é mais ver a questão da segurança, né? Hoje em dia, a gente sabe o que é seguro, o que é confiável para os clientes, para as pessoas que querem, né? Então, ao mesmo tempo tem muita gente se tatuando e ao mesmo tempo tem muita gente tirando as tatuagens. Então né, você vê como cresceu o laser, né, dentro dos estúdios de tatuagem, né? Tem muitos estúdios de tatuagem que hoje em dia faz tatuagem em uma sala e tira tatuagem em outra sala. Na né? outra sala. Então, com esses equipamentos aí que fica mais caro ainda, né? Então, quer dizer, é interessante como vivemos hoje em dia, né? Acho que é bem diferente daquela forma primitiva que a gente ia nos tatuadores dos anos 80, sem luva, né, com um quadrinho ali que tinha 10 desenhos e você escolhia e não podia reclamar, e se desmaiava, acordava no tapa, né? Era uma coisa mais rústica, assim, né? Então, já você vê a sofisticação da arte, como ela evoluiu, inclusive da questão feminina, né? Quantas mulheres incríveis estão tatuando hoje em dia, quantos estilos foram desenvolvidos, né? Diferentes, né? Inusitados, como é incrível a evolução da tatuagem realista, né? Como o realista ficou realista mesmo, né? Perfeito, né? Impressionante, né? Mas a força das mulheres, também, né? Você vê... A força das mulheres, a gente tem que agradecer, por exemplo, a Cláudia Macá, que está aí assistindo a gente aqui, está participativa pra caramba aqui, deixando vários Beijo, depoimentos. Macá, total, é verdade. Cláudia Macá, a Genciana, Luísa, nossa, essas são foram as primeiras Exato. tatuadoras do Brasil, né? Que tatuaram no Brasil, né? Perfeito. Então, hoje em dia você vê... Então é muito legal ver que né, tem muita gente super capacitada, habilitada e competente, né, para poder criar coisas incríveis, né? E algum fato que você possa contar, assim, que você te marcou muito da história da tatuagem no Brasil aqui, com você aqui? Algum lance que você fala, cara, esse me marcou, esse foi sempre eu pergunto isso para os tatuadores. Sim. E aí cada um conta uma parada que foi muito, muito chocante, assim, que me deixou... Qual foi o teu momento, assim? Eu acho que a primeira impressão quando eu entrei em estúdio de tatu, que foi lá nos Jardins, em São Paulo, no estúdio do Sérgio Samson, e depois, com o falecimento dele, né, quando ele morreu de uma forma estranha, né, de repente, assim, e depois o Títio, que também teve um falecimento tipo estranho também, no final dos anos 80, né, que trabalhava com o Marco Leone, da Tatuí, mas era tipo... O que me achou mais, assim, me trouxe para uma realidade incrível foi a convenção de 1990 no Projeto SP em São Paulo, a primeira convenção de tatu que teve internacional, em São Paulo. Né? Que aí a gente conseguiu, esse quadro mesmo, perfeito, é isso mesmo. Isso daí foi incrível, né? E foi a primeira vez que eu fui numa convenção. Foi ali que eu me inspirei cada vez mais para estar perto desse mundo, né? E lá eu fiz as camisetas de tatu, vendia junto com o LEDs,
no stand do LED. A gente fez uma coleção de camisetas de tatuagem que ele desenhou e eu imprimi. Então, acho que eu sempre tive nesse mundo aí, não só fazendo tatu, mas, sei lá, fazendo parte desse mundo, né? Muitos dos meus amigos são tatuadores. Meu melhor amigo aqui, onde eu moro atualmente, é tatuador também, o Dan, que está abrindo um estúdio aqui em Bellingen, e a gente vai trabalhar juntos. Você está em qual cidade? Bellingen? Bellingen é uma cidadezinha muito pequenininha aqui nas montanhas, em New South Wales, né? Depois do lockdown em Sydney, que eu trabalhei lá 5 anos no Kaleidoscope Tattoo, né? Com meus amigos, com o Luciano e com o Fábio, 2 irmãos que também triunfaram bem aqui na Austrália. Eu mudei para essa cidade e vou prestar meus serviços num estúdio privado também, num estúdio com o Dan, e só vou fazer joias encomendadas, né? Eu vou produzir as minhas próprias joias, que eu já estou fazendo. Então eu faço as minhas joias, no caso de ouro, ou com titânio, para fazer as aplicações. Então esse é um tipo de serviço também super customizado, né? Mais ritualístico também, né? Então tem toda uma preparação antes de fazer a aplicação, né? Como meditação, preparar o corpo, a mente, para poder passar uma experiência, né, legal, né? A partir de quando que você fez essa mudança significativa de um André Meia meio punk, underground, não punk, mas underground? Um pouco punk, sim. Um pouquinho, mas vamos lá, pro André Meia mais transcendental, mais um André Legal. Meia se preocupando mais com o lado yoga de si, Bhakti Yoga. Espiritual. Legal. Eu acho que foi... a minha adolescência foi em São Paulo, então a gente teve mesmo, né, faz parte do movimento punk, do rock and roll, do heavy metal total, né? Porque eu ainda tenho os cabelos compridos, né? Uma referência né, da coisa, né, heavy metal, motorcycle e tudo. Mas enfim, mas a coincidência é que usar os cabelos compridos, a barba, etc., tem uma referência muito com os yogis também. Então, quando eu fui para a Índia, primeira vez, trabalhar lá, eu fiz a convenção de tatuagem do Marco em 94, em Bolonha, e depois eu fui para a Índia, né? E lá mudou muitas coisas na minha forma de ver a vida, né? E foi lá que eu tive contato com a yoga. O Marco foi lá me visitar depois, a gente fez umas viagens juntos, inclusive. Então foi uma experiência incrível, assim, e acho que a partir desse contato que eu tive com a yoga, mudou muito a minha forma de ver o trabalho. Mas isso já estava junto com o piercing, porque isso foi no começo dos anos 90. Aí então, sim. Então, é lógico que eu zoei bastante, provei de tudo, tive a vida louca mesmo, foi muito legal, né? Porque eu era jovem, eu gastei bastante, né, energia. Né? Mas, enfim, aí você vai amadurecendo, né? E as responsabilidades da vida vai cobrando, e aí você vai amadurecendo. Então, eu tento levar isso de uma forma mais energética e limpa possível, né? Porque tem um resultado positivo, sem dúvida, né? Acho que quando, nos anos 2000, assim, né? Quando eu percebi que, nossa, estava, né, bem popular, com todas as mídias e fazendo um monte de coisa que as pessoas falavam, nossa, esse cara é maluco. Eu era maluco mesmo, né? Realmente eu usei e abusei bastante. Mas a partir do momento que eu continuava indo para a Índia, eu comecei a me aprofundar mais na yoga e naturalmente eu fui, né, vendo a vida de uma forma diferente. E eu continuo vendo essa vida, né, que eu acredito, né, mais perto da natureza, mais saudável, né, físico e mente mais fortalecida, né. Se preparando mesmo para ficar mais velho e mais forte, né. Acho que é isso, né. Que maravilha ouvir isso, cara. Maravilhoso, assim. E aqui no Brasil, alguma previsão de volta? Ou por agora não? O que você me fala, assim? Por causa que a pandemia, graças a Deus, a gente está tendo um grande índice de pessoas vacinadas e tudo, e está tendo uma reabertura mundial.
Tem alguma previsão de você aparecer por aqui, pra galera aí do Body Pierce aí que tá assistindo? Muita gente mandou perguntar isso. Legal. Então, eu espero ir para o Brasil assim que as portas da Austrália se abrirem, porque aqui ainda tem muita gente contra a vacina. Aqui os casos de Covid foram muito poucos no começo, e aí eles voltaram agora. Eles estão vacinando e está tendo toda uma política aqui para vacinar as pessoas. Mas muitas pessoas nem acreditam em Covid aqui. É incrível. Eu falo, não, é verdade, gente. Tenho vários amigos que morreram no Brasil, minha mãe teve, vários amigos tiveram. Vários parentes, né, acabaram falecendo, enfim, as pessoas, está rolando, né, não tem ivermectina, não tem cloroquina, isso daí é mentira, as pessoas acreditam que aqui é uma outra realidade, né, que cada um vive uma realidade diferente, né. Perfeito. Então, aqui, e eles são super protegidos, como não sei se você sabe, mas a Austrália foi um país colonizado pelos britânicos, que onde mandavam todos os presos, né, para essa ilha, então aqui as leis são muito rígidas, né, como a forma de levar, né, a comunidade é muito séria, né? Então, a partir disso, a gente continua preso, que a gente não pode viajar para fora, as pessoas não podem vir para cá. Então, sorte que eu tive a oportunidade de ir o ano passado, em 2020, antes da pandemia, eu tive no Brasil, porque eu vou todo ano ver minha filha, ver minha família, enfim, e curtir meus amigos, né? Então, espero que ano que vem, dizem que ano que vem, as portas se reabrirão aqui e a gente vai poder né, viajar ou receber outras pessoas, né? Mas em breve acho que eu vou estar por aí, mas em breve não tem uma data definida, mas pelo menos dizem que 2023, nem 2022, 2023. Então vamos aguardar e ver quais são as próximas, um planejamento, né, à distância mesmo, né? A longo tempo, então. Não é nada tão rápido assim, né, cara? Não. Ainda vai esperar um pouco para a gente poder se reencontrar aí fisicamente. Por enquanto a gente vai fazendo esses lives. Mas eu acredito que essas lives, eu vou usar a frase do Bola aí, do meu grande amigo Bola Tatu aí. Eu acho que essas lives estão suprindo uma necessidade maravilhosa das pessoas e até mesmo de reencontro, como a que a gente está fazendo aqui agora, de trocar uma ideia, de bater um papo. Isso é maravilhoso. Claro que às vezes dá uma desmotivação, um caso, um problema, e a gente fica baixo astral, mas essas lives, quando a gente começa a falar, e você vê, eu acabei de ver pessoas aqui que entraram na live maravilhosas, pessoas que eu sempre admirei, meus amigos, assim, tá o Jun Matsui vendo, o Magu, a Cláudia Macá, entre outras, assim, né, cara, de pessoas incríveis aqui assistindo a live e estão tendo a oportunidade de matar um pouco a saudade, né? Isso é legal. Exatamente, é o que está acontecendo. Acho que, ao mesmo tempo, ainda bem que tem a tecnologia, né, para a gente poder se reconectar, mas nunca como... Exato. Né, antes a gente conseguiu, né, ter tempo, né, para fazer isso. Porque a gente não tinha tempo. Então, o mundo estava muito acelerado. Acho que essa pandemia veio para dar um break mesmo. Eu acho também, cara. Ainda bem que a gente está tendo a oportunidade de se reavaliar, né? De parar um pouquinho e tudo. Outra pergunta que mandaram fazer para você, porque quando eu postei, a galera falou, aí viram você com uma pulseira e pergunta se ele é ayahuasqueiro. Então, experiências de ayahuasca na década de 90 também, né? Antes dessa febre de xamânica que tem no mundo inteiro, né? Todo mundo agora é xamã também, né? Todo mundo é tudo hoje em dia, é incrível, né? A gente consegue... Por isso que mandaram fazer a pergunta. Exato. Eu acho que a medicina natural, ela existe em várias formas, né? Eu uso a yoga como minha medicina, né? Mas eu já experimentei e se eu tenho um chamado, eu uso né, a ayahuasca ou cogumelo, enfim, ou, né, no caso, a gente, CBD oil aqui também está sendo bem popular, principalmente para dores musculares, enfim.
com essas medicinas naturais, eu acho que ajuda muito, né? E a psicodelia, ela é um ótimo terapeuta, né? Se você for bem guiado, se você tiver maturidade para Deu entender, uma... né? Oi, voltou? Então, Voltou, então, voltou. legal. Então, acho que essas medicinas naturais, elas é um ótimo psicólogo, né? Você consegue ter essa comunicação com o seu espírito e com você internamente e ajuda bastante a desvendar alguns, né, problemas, digamos assim, né? Aí vou quebrar um tabu que as pessoas sempre, eu não sei, você vai poder me responder tecnicamente. Mito ou verdade sobre os piercings atrapalharem os pontos de acupuntura? Então, acho que são duas coisas distintas, né? Piercing eu fiz uma pesquisa para a Associação de Piercings aqui na Austrália. A primeira joia de piercing encontrada no mundo data de 15 mil anos atrás. Foi encontrado um osso de canguru no norte da Austrália, ao qual era usado no septum. 15 mil anos. Na Ásia, ou na nossa história moderna, tudo é por volta de 5 mil anos, ok? Como a yoga, né? E a acupuntura, ela é uma técnica incrível, antiga também, mas a gente não pode falar que o piercing atrapalha a acupuntura ou a acupuntura atrapalha o piercing. São duas coisas distintas. Muitas das perfurações históricas são por motivos terapêuticos, né? Independente da acupuntura, né? Então, algumas culturas antigas já usavam alargadores para ter uma melhor audição. O Buda mesmo tinha um alargador, enfim, muitos desenhos. Então, uma coisa é diferente da outra. Acho que é bom não tentar generalizar ou radicalizar. Excelente, cara. E tem que ser o caminho, eu acho que, como dizia Buda, é o caminho do meio, sem extremismos, né? Sem uma parte ou sem outra. Excelente. Você usa o bom senso, né? Excelente ponto de vista, cara. Porque o que acontece? Pode falar, eu uso a acupuntura até hoje, né? Por outros motivos, né? Não só estéticos, assim, ou de performance, né? Porque, na verdade, algumas performances, né? Espetar, né? Tipo, espetos pela bochecha, ou pela língua, ou pelo corpo, né? Esses tipos de rituais também é uma forma. Algumas culturas, mais um né? pouquinho, ainda. Então as suspensões, os cavalos, algumas performances né, ritualísticas também são terapêuticas, né? E não é basicamente Você esteve no Kumbh Mela, né? Você foi no Kumbh Mela na Índia, não foi? Você registrou isso, não foi? Eu já estive no Kumbh Mela, já fiz também o festival vegetariano na Tailândia, né? Eu fui tatuado também na Tailândia pelos budistas. Então, são todas formas de rituais. Eu também, que né? Essa aqui foi feita lá pelo Você tá Mônaco, brincando, né? Aí. A gente tá mais igual, cara. Olha nós aqui. Não, tá de sacanagem. Deixa eu ver. Olha aí, cara. É isso aí. Olha legal. Aqui, ó. Vou levar aqui pra você ver. É isso aí. Legal. Boa. E, ó, esse aqui é lá, sei lá, de quantos... Isso aqui não é moderno. Esse aqui já tem uns 300 anos ali, no mínimo. Legal. Ali. Incrível. E tem o que o Mônaco trabalha lá com o Marco, a gente lá nas convenções há muitos anos, né? Legal. Boa. Eu fiz dentro de um templo lá em Bactum Pra, e por um budista que fez toda a cerimônia, né, um monge, e aí foi um dia que eu passei lá meditando, esperando pela minha hora de ser tatuado. Quando ele fez essa tatuagem, eu só mostrei o lugar, ele tatuou o mesmo significado que você. E aí foi incrível, porque aquela coisa, não troca agulha, não troca tinta,
tatua todo mundo com a mesma tinta, tatua todo mundo com a mesma agulha, e você vai pagar seu karma, né? Então, Foi meio pauleira mesmo. então foi assim essa experiência. Hoje em dia eu falo, nossa, que legal, faria de novo? Faria, assim, acho que faz parte da experiência, né? Ah, faz Entendeu? parte. A gente tem que. Eu ainda me arrependo ainda de não ter ido lá na Indonésia visitar aquela Ujiwang lá, aquela senhorinha lá de 110 anos agora, 109 anos, e fazer uma tatuagem com ela lá, com aqueles espinhozinhos assim. Tem muita coisa legal pelo mundo que a gente tem que ver ainda, porque as pessoas estão, né, dessa geração não tem mais, né? Tá sumindo, tá acabando, né? Estão evoluindo, né? Estão passando para outro plano. Exatamente. Beleza, Quero muito legal. agradecer do fundo do coração aí Eu pelo também. seu tempo, pela sua dedicação. Espero em breve te receber aqui de novo, aqui em Brasília, quando você quiser, quando você estiver na área. Obrigado, Lico. Tá bom? E Muito sucesso absoluto. Esteja saudável aí, seguro, principalmente, né? E sabe que, pô, o projeto, cara, só tem a agradecer você. A história da tatuagem no Brasil deve muito a você, como body piercer, que as pessoas entendam, compreendam a conexão. Usar a frase que o André falou aí, do adorno, dessa transformação que a gente passa realmente quando a gente absorve, entendeu? E compreende, né, a essência do que a gente está fazendo, entendeu? Adorei de você estar com a cabeça lá em cima, mostrando, falando, deixando um recado para a galera que as coisas evoluem e que a gente precisa estar ligado a isso, que a gente precisa estar fazendo essa conexão de mudança o tempo todo, e isso resgata muito em mim como pessoa, entendeu? Os valores que eu aprendi da tatuagem. É muito bom estar falando Muito com legal. você aqui, ouvindo isso de você. Brigadaço, viu, André? Obrigado a você, Lico. Só para lembrar que todo mundo sempre fala, você faz tatuagem, você é tatuador. Eu falo, não, eu faço piercing, mas eu posso fazer tatuagem, mas talvez não fique tão boa quanto dos meus amigos, que são profissionais. Mas dá para fazer. Inclusive, aqui, ó, isso daqui é uma tatuagem, uma licença de tatuagem que eu tenho aqui na Austrália. Olha só, cara! Então, eventualmente, se alguém quiser se tatuar comigo, eu posso fazer, mas talvez não seja de tão boa quanto do meu amigo Lico. Ah, para, velho, tá doido. Gente, segue o André Meia aí, segue aí o perfil dele, aproveita aí, faz o contato com ele. Se você tá querendo, de repente, umas joias bem com valores, e não com preço, tá, gente? Exato. Mas com valores. E bom, que Lico. vão ser feitas com uma energia do que é o piercing de verdade. Segue o cara, entendeu? Assista os outros bate-papos que ele já teve aí com a galera aí uns dias atrás, que eu acompanhei também, entendeu? Legal. Sigam o nosso canal aí, Vida de Tatuador, no YouTube. Tem várias lives lá com vários artistas. Maurício Teodoro, o próprio Marco Leone, meu amigo Alex Atala. Que bacana. Já estamos em 36, 37 lives lá gravadas. Peço um pouquinho de paciência a todos vocês, porque nós não temos patrocinadores. Tudo é feito com muito amor, com muito carinho pelas pessoas que dedicam o que é mais valioso na vida delas, que é o tempo dela. Principalmente Perfeito. são dos artistas, dos amigos, dos mestres, e depois do pessoal lá da edição, que é a Valentina Movies, o Emerson e a esposa. Então é tudo feito isso com muito carinho, para vocês realmente terem um bate-papo com conteúdo legal, valioso, que fique um diamantezinho ali guardado, porque a gente não está aqui vendendo um produto, estamos fazendo as nossas vidas, o que escolheu a gente para fazer parte, né, André? Que é a tatu, que é o piercing, que é a body art. Né, mano? Parabéns. Parabéns, Lico. Obrigado pela oportunidade. Foi muito legal conversar com você. Obrigado por todos que assistiram. E vamos continuar essa conexão aí, essa união. Valeu. Tá bom? Grande abraço. Obrigado. Até mais.